Paulo era o pai espiritual de Coríntios, era o mestre, era o apóstolo de Cristo para a igreja, e o povo começou a espalhar, por causa dos falsos profetas, que o interesse de Paulo não era o ministério, tinha outros interesses. Então a igreja começou-se a desestabilizar. E ele diz em 2 Coríntios 1:17, ele diz: ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, este é por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Adiante. Então, capítulo 2, ele volta e defende o apostolado e defende a mensagem. Ele diz: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco com tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Versículo número 4, porque no meio de muitos sofrimentos, agora veja Paulo explicando, de angústias de coração, eu vos escrevi com muitas lágrimas, não para que me ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então Paulo mostra que ele era o pregador, era o fundador e amava a igreja. Versículo número 10, a quem perdoais alguma coisa eu perdoo, porque de fato tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Então Paulo está dizendo: eu perdoo até os falsos, eu perdoo até os falsos. E ele diz no versículo 11 algo muito interessante. Por que ele precisava de agir assim? Passou por angústias, por sofrimento, por lágrimas, por tristeza, e ele disse: eu perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo está dizendo à igreja: gente, vocês voltaram atrás, vocês passaram a dar ouvidos a Satanás, vocês ouviram falsos mestres. O que houve? Eu não fui sempre um homem do sim e amém? Eu não fui sempre correto? Como é que vocês voltaram ao passado? Não se esqueça, há desígnios de Satanás que lutam contra a igreja. Paulo diz: nós não podemos ignorar isto. E depois ele reforça no versículo 14: graças porém a Deus, a despeito de todas as lutas da igreja, que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. Então Paulo precisava dizer isto à igreja, porque a igreja estava dando passos para trás, porque a igreja estava aceitando outro tipo de mensagem, porque os falsos pregadores haviam denegrido a credibilidade apostólica de Paulo. Versículos 15 a 17, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como os que se perdem, para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem porém é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Então Paulo agora vem: o que aconteceu na minha ausência? É que pessoas mercadejaram a palavra, faziam negócios com a palavra de Deus. E a igreja começou a andar para trás, começou a voltar ao seu passado, começaram a denegrir a imagem dele. Então ele disse: olha, a despeito de tudo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Por quê? Porque nós não mercadejamos a palavra como tantos outros. Vejam, senhores, isto é mais de 2000 anos atrás, já havia esse problema. Já havia um showzinho na igreja, já havia a intromissão de Satanás na igreja, já haviam falsos ensinamentos, já havia uma modernidade que não era bíblica. Então Paulo disse: igreja, a despeito de tudo, o Senhor nos conduzirá em triunfo,
porque o grande diferencial do apostolado é que nós não mercadejamos a palavra de Deus como tantos outros. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então Paulo faz uma defesa, e ele sabia que os falsos mestres repetiam mentiras acerca de Paulo, e as pessoas passaram a acreditar na mentira deles, e a igreja estava se voltando contra o próprio apóstolo São Paulo. Então veja, isto é muito interessante nós estudarmos, porque para você perceber que a despeito de todos os ataques do diabo, a igreja venceu.